Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Vocês sabem que costumeiramente eu não faço pré-jogo de duelos brasileiros em competições nacionais e eu não faria hoje. Eu tinha estudado um pouco o Atlético Paranaense, que vem numa crise absurda também, tal como o Santos, e ia fazer um vídeo de algumas falhas defensivas do Atlético nessas derrotas recentes que o Santos poderia explorar. Mas o mundo é dinâmico, a coisa é muito louca e eu sempre falo que eu faço o canal com vocês. Vocês participam do canal comigo. E aí hoje eu recebi uma mensagem que dizia: Noronha, eu sei que você fala sempre que os fãs, os inscritos fazem o canal com você. Posso fazer um vídeo sobre o Atlético Paranaense? Eu pensei, mas é claro. Essa mensagem foi do nosso querido Luiz Fernando, eu tenho que ler o sobrenome dele porque eu sou um pouco ruim. Corman, Luiz, muito obrigado, Luiz Fernando Corman. Ele é, olha só, advogado, mas também colunista de futebol no jornal Espaço Público lá em São José dos Pinhais, que se eu não estou enganado é ao lado de Curitiba e tem um autódromo que eu fui muitas vezes quando cobri Stock Car. E também tem um blog, a coluna dele, a coluna do Luiz, escreveu sobre o Barcelona no ESPN FC, que eu também escrevi sobre o Santos por um tempo. O ESPN FC que não existe mais, o que é uma pena porque meus textos sobre o David Braz eram maravilhosos, com todo respeito. E aí o Luiz falou que gostaria de mandar um vídeo sobre o Atlético, e eu topei na hora, e ele mandou. Então, daqui a pouquinho, ele falará sobre o Atlético. Eu quero falar sobre o Santos um pouco antes. Por quê? Porque o Santos, segundo o Lucas Musetti, vai com uma escalação meio estranha para esse duelo. Lembrando que, vamos ser honestos, o Santos não é favorito ao título da Copa do Brasil, a gente sabe disso. Ainda mais porque se passar amanhã contra o Atlético, 9h30 da noite, terça-feira, Deus me livre, pega o Flamengo, né? Então, meio complicado. Claro, nada é impossível, mas é meio complicado. Mas vale, além disso, 7 milhões. E vocês sabem que eu detesto essa questão financeira, mas 7 milhões na situação atual do Santos seriam muito úteis. Então seria bacana o Santos conseguir essa vaga, até para tentar um milagre depois contra o Flamengo. Enfim, futebol tem dessas. A gente torce e quando os milagres acontecem, a gente fica feliz. Mas a escalação como o 7 passou me deixou um pouco mais assustado do que o normal. Claro, o Santos tem 813 desfalques, o Batistão não pode jogar, o Moraes não pode jogar, o Bosa não pode jogar, o Robson tá fora, o Luiz Felipe tá fora, o Kaique tá fora, eu também tô fora, você provavelmente está fora também, a não ser que você seja um titular do Santos e esteja me assistindo, mas tá quase todo mundo fora. Então, já me preocupava. O problema é que as soluções, e eu tô falando antes do jogo, ou seja, que eu erre ao criticar, as soluções não me parecem as melhores. Vamos lá, vou ler aqui a escalação como o 7 passou, que treinou hoje. João Paulo, obviamente, Pará, Maddson segue lesionado, Balieiro, Wagner Palha e Felipe Jonathan. Eu vou terminar antes e depois eu volto no Balieiro. Jean Mota, Sanches e Pirani, é uma escalação que eu postei hoje no Resenha Santista de manhã na TV Cultura Litoral, que seria, como o Camacho também não pode jogar, mais um desfalque, eu achei que o Carille voltaria com o Jean Mota no meio. Marinho ou Marcos Guilherme, mas a aposta no Musetti é o Marinho. Lucas Braga e Raniel. Então vamos voltar no Balieiro e vamos aos poucos. O Santos obviamente está sem zagueiro, só tem o Palha. O Bosa não pode jogar porque adiantou pelo Mirassol. O Robson lesionou, o Luiz Felipe está lesionado, o Kaique está lesionado. Esqueci de alguém? Enfim. E sobrou o Derek, que subiram do Sub-20. O Derek, aparentemente o cara ele não confia que do nada assim seja titular, do nada entre algumas aspas. E vai colocar o Balieiro. O problema é que o Balieiro não é relacionado a quê? Uns 20 jogos? Um pouco de exagero. Mas ele não é relacionado há muito tempo. Eu, honestamente, não ligo para essa história de renovação de contrato. Tá negociando, não me importa. O problema é, se ele estava afastado por isso, o que importa é que ele estava afastado. E aí vai voltar como titular improvisado numa posição que ele jogou até contra o Juazeirense e foi horroroso. O Santos perdeu para o Juazeirense, foi o jogo de volta. Então um pouco temerário. O meio com o Jean Mota, eu até entendo, porque o Santos, assim, precisa ganhar. A derrota ou o empate eliminam o Santos. 1-0 pênaltis e, enfim, aí vencendo por mais de um gol, classifica. Então eu entendo que ele possa arriscar um pouco, o Carille no caso, colocando o Jean Mota, até porque não tem outro volante ali para colocar. Então eu entendo. Mas essa do Balieiro me deixou com uma pulga aqui e a outra tá aqui do Raniel. Falar sobre o Raniel é complicado. E de novo, eu vou criticar, mas eu espero estar errado, que ele faça 3 gols, classifique e mande assim na câmera da Globo. Chupa Noronha. Tamo junto, tamo juntasso se isso acontecer. Mas as possibilidades são pequenas, porque falar do Raniel é muito complicado. É um cara que passou por tantos problemas pessoais, físicos, de família, que criticar eu me sinto mal. Mas se ele vai ser titular num jogo de quarta de final de Copa do Brasil, porque obviamente você não tem o Léo Batistão, você precisa estar pronto. E o Raniel não está pronto. O Raniel entrou mal de novo contra o
A gente fugiu. Contra o Bahia, perdão. Tinha entrado mal com o Diniz quando teve chance, né? Tá claramente fora de ritmo. Não sei se não se destacou nos treinos recentes com o Carille, mas me parece uma aposta de alguém que não confia no Marcos Leonardo. Eu colocaria o Marcos Leonardo, mas sem a menor dúvida, ou apesar de não gostar, colocaria Marcos Guilherme e Marinho, um centralizado, um na ponta, eles variando, se mexendo, com o Lucas Braga na esquerda. Não começaria com o Reniel de jeito nenhum, espero estar muito errado. Mas essa escalação do Carille, repito, estou criticando antes para que depois, se der certo, eu tenha a boca calada e a língua pisada, não tem um problema. Me parece muito estranha. Para alguém com pouco tempo de treino, a escalação do Balieiro até faz algum sentido, porque não tem ninguém. Ele pode não confiar em alguém que não estava no profissional, que é o caso do Délio, que já treinou, pelo menos 2 treinos ele fez pro profissional, domingo e segunda. Agora, do Raniel, olha, eu espero que ele realmente tenha enxergado alguma coisa que ninguém está enxergando, porque o Raniel não está em forma de disputar essa vaga, muito menos começar como titular num jogo desse. Eu espero que esteja, e que eu apenas não esteja sabendo que ele tenha entrado nessa forma. É uma escalação muito confusa, mas enfim. Antes de passar para o nosso querido Luiz, que vai falar do Atlético, eu levantei alguns dados. Porque o Atlético está em desespero também, tá? A fase deles é péssima. Nos últimos 13 jogos, é mais ou menos que nem o Santos, só 2 vitórias. Uma contra a LDU na Sul-Americana, eles estão na semi, né? E outra contra o Santos. Foi o jogo de ida. Nos últimos 13 jogos são 2 vitórias, mas nos últimos 16 jogos, eles sofreram gols em 14. Um desses 2 jogos que eles não sofreram gols é o do Santos. Esse Santos é difícil, viu? Foram eliminados no Paranaense para o Cascavel, time de 4ª divisão, escalando 6 titulares, só que o Cascavel estava sem, o Luiz vai falar o número certo, mas se não me engano 15 jogadores, e o técnico, que é o Tcheco, que passou pelo Santos em 2005, todo mundo afastado. E no Brasileiro ele não vence desde o dia 25 de julho, jogo contra o Inter, se eu não estiver enganado, estou olhando nesse momento, calma aí, 25 de julho, Inter, cadê o Inter aqui? 25 de julho, o Inter. O Atlético não vence há 1 mês e meio. O Santos não vence há quase isso, né? A última vitória, se não me engano, foi contra a Chape, pelo menos no Brasileiro, dia 1º de agosto, depois até venceu o Libertad. Então, difícil. Os dados do Atlético são muito ruins, e o Luiz vai trazer esse vídeo também com dados muito ruins. É assim, é difícil. Ele só não citou uma coisa, ele vai falar de pontos fracos também, pontos fortes. Só um ponto fraco que eu já tinha estudado e queria trazer para vocês o Carille tem falado e falou na coletiva pós-jogo contra o Bahia que ele gosta dessa inversão, né? A bola está de um lado, inverte para o outro e pega desprevenido. Ou, quando ela é feita dentro da área, jogar nas costas do lateral. Algo que eu tenho falado aqui constantemente, que eu tenho mostrado em vídeos. O Atlético tomou gol assim do América Mineiro, do Cuiabá, do Corinthians foi uma bola aérea, do Palmeiras, eu estou vendo os jogos deles aqui, tomou do Cascavel, tomou outro jogo, é uma sequência, você acha que da LDU também. Eles tomaram gol com essa inversão basicamente em todos os jogos, em todos os jogos recentes. A recomposição defensiva do Atlético tem sido muito ruim, muito fraca. Então o Santos precisa ser veloz e precisa inverter essa bola pegando de surpresa, que os laterais têm jogado muito mal. O Luiz vai falar um pouco mais sobre isso. Luiz, muito obrigado por ter se oferecido. Como eu sempre digo e disse no começo do vídeo, os inscritos fazem o canal comigo e quem tiver ideia pode me mandar. Não vou fazer todas, claro, mas se eu puder encaixar aqui no canal, eu vou fazer. Se tiver a oportunidade de me mandar algo, o Luiz falou que é inscrito no canal há 2 anos e nem torce pro Santos. Por favor, sintam sempre-se à vontade, tá bom? Fiquem com o Luiz, que ele tem bastante informação sobre o Atlético. Eu volto amanhã depois do jogo. Fala pessoal do canal Elvin Santos, tudo bem com vocês? Primeiramente deixa eu me apresentar. O meu nome é Luiz Fernando Corman dos Santos, profissionalmente eu sou advogado, mas eu também sou colunista de esportes do jornal Espaço Público, da cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, onde eu moro, e autor do blog Coluna do Luiz, que vocês encontram na internet no endereço www.colunadoluiz.com.br. E hoje eu fui convidado a vir aqui no canal do Felipe Noronha para, na condição de torcedor do Atlético Paranaense, falar sobre o time do Atlético que o Santos enfrenta na noite dessa terça-feira, no jogo de volta da fase de quartas de final da Copa do Brasil. E eu farei isso da seguinte maneira: eu falarei primeiramente sobre o momento que o Atlético vive na temporada, já adianto que é um momento bastante difícil. Em seguida eu falarei sobre pontos fortes e pontos fracos do time do Atlético. E ao final eu informarei a escalação que o técnico Paulo Autori provavelmente mandará a campo na noite de amanhã. Então vamos lá. Começando com o momento que o Atlético vive na temporada. O time ainda ocupa uma posição bastante respeitável na tabela do Campeonato Brasileiro. É o 10º colocado com 24 pontos conquistados em 19 partidas.
E são 19 partidas, porque o Atlético ainda tem um jogo a cumprir contra o Flamengo no Maracanã, o que infelizmente significa que provavelmente os 24 pontos ainda serão 24 pontos quando o Atlético equiparar o número de jogos que tem os demais. Recentemente a fase é bastante ruim. O Atlético vem de 5 derrotas e 1 empate nos últimos 6 jogos. A última vitória foi contra o Internacional, na Arena da Baixada, na 13ª rodada. E se você quiser encontrar uma segunda vitória do Atlético, terá que retornar até a 9ª rodada, quando o time bateu o Fortaleza também dentro de casa. Nesse recorte, desde o jogo do Fortaleza até o jogo do último final de semana contra o América, o Atlético entrou em campo 12 vezes no Campeonato Brasileiro, venceu 2 jogos, empatou 2 jogos e perdeu os outros 8. Um aproveitamento de 26% de pontos conquistados, que na comparação é pior do que a campanha que faz o Sport, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Recentemente o time foi eliminado do Campeonato Paranaense, que teve a sua duração alongada em razão da pandemia, que suspendeu diversos jogos. Foi eliminado nas semifinais pelo Futebol Clube Cascavel. Futebol Clube Cascavel, que joga atualmente a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e que no jogo que decidiu a eliminação do Atlético não pôde contar com 15 atletas, entre jogadores não inscritos, jogadores lesionados e jogadores diagnosticados com Covid-19. Na Copa Sul-Americana o Atlético ainda está vivo, joga contra o tradicionalíssimo Peñarol na fase semifinal, mas isso não veio ao caso. Tenho certeza que o que vocês querem saber é de Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Atlético eliminou o Avaí, eliminou também o Atlético Goianiense nas fases anteriores. No jogo de ida, como vocês bem sabem, vitória por 1-0, gol do Renato Kaiser. Um jogo marcado por muitas polêmicas de arbitragem. O Santos reclama de um pênalti não marcado do Kaiser, um toque de mão dentro da área, que eu confesso que daria, não tenho problema em admitir. O Atlético também reclama muito de um gol anulado por impedimento do Vinícius Mingotti, que o VAR não forneceu a imagem comprovando o impedimento e que na câmera da transmissão parecia não haver. De qualquer maneira, vamos ao jogo de amanhã. Pontos fortes. É difícil você falar em pontos fortes do Atlético Paranaense nesse momento. O time vem muito mal, então em termos coletivos, em termos organizacionais, é difícil a gente fazer algum tipo de destaque. Então eu destacaria individualmente os maiores talentos do elenco do Atlético. O ponta direita, meio atacante Nicão, que não jogou no final de semana contra o América de Mineiro porque estava suspenso e que deve voltar ao time para o jogo de amanhã. O uruguaio Davi Terans, que recentemente serviu a sua seleção nas 3 últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo. E o goleiro Santos, medalhista de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, e que também é constantemente convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira principal. Em termos de pontos fracos, eu destacaria uma fase que vários jogadores, tanto de ataque quanto de defesa, têm vivido recentemente. Na defesa, o lateral direito Marcinho, ex-Botafogo, é muito questionado pela torcida, que gostaria que o prata da casa Kelvin fosse titular. Além dele, Pedro Henrique, zagueiro que foi contratado do Corinthians na última temporada, também é bastante criticado e tem falhado muito recentemente. E também o volante Richard, emprestado pelo Corinthians, que tem contrato com o Atlético, até o final dessa temporada. No ataque, os principais alvos da ira da torcida são o ponta esquerda Carlos Eduardo, que realmente vive uma fase tenebrosa, muito ruim, tropeçando na bola, e o centroavante Renato Kaiser, que ano passado foi muito bem quando chegou do Atlético Goianiense, fez aí cerca de 10 ou 12 gols na última edição do Campeonato Brasileiro, mas que esse ano tecnicamente tem sido sofrível. Perde gols muito fáceis, falhas assim, em erros técnicos simples, erra muitos passes, erra posicionamentos, realmente tem sido muito criticado. Mas vamos lá então. O problema maior do Atlético Paranaense é a defesa. Sofreu gols em 14 das últimas 16 partidas. Sofre principalmente com os avanços dos laterais, que constantemente pegam a defesa desguarnecida nos contra-ataques. Então, certamente, tanto Lucas Braga quanto Marcos Guilherme poderão ser muito úteis ao Santos no jogo de amanhã. Em relação ao ataque, o que eu destacaria negativamente é a ausência de uma referência goleadora.
O Atlético perdeu o ponta esquerda Vitinho, que foi negociado com o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, que era o artilheiro do time na temporada. Então, o técnico Paulo Autuori vai ter que escolher entre o Carlos Eduardo, em muito má fase, e um Pedro Rocha, que chegou recentemente emprestado pelo Spartak de Moscou, mas que ainda não mostrou o desempenho que dele se espera. Na referência ofensiva, o centroavante que teve melhor desempenho na temporada até o momento foi o Matheus Babi, que foi contratado do Botafogo no começo do ano. O porém é que o Babi se lesionou com gravidade e não volta a jogar nessa temporada. A solução da diretoria do Atlético, encabeçada pelo presidente Marcelo Petralha, foi recuperar o Guilherme Bissoli, que estava emprestado ao Cruzeiro. O Bissoli voltou, fez até alguns bons jogos, mas não joga amanhã, porque já atuou na competição com a camisa do time mineiro. Fatalmente, quem estará na referência do ataque do Atlético será o Renato Kaiser, que, reforço, vem jogando muito mal e que possivelmente será facilmente aí controlado pela defesa do Santos. E, enfim, vamos encerrar aí com a escalação do time do Atlético. Considerando que o técnico interino e diretor Paulo Autuori, que assumiu após a demissão do português Antônio Oliveira, não teve muito tempo para trabalhar, ele assumiu o time na quinta-feira, treinou na sexta, jogou no sábado, folga no domingo, recuperação na segunda e jogo na terça-feira. Não teve tempo de fazer grandes alterações ainda. Então o time deve ser basicamente aquele que vinha vindo a campo até então. No Santos deve jogar, no gol, deve jogar o goleiro Santos. Na defesa, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. No meio de campo, Richard, Christian e Davi Terans. E no ataque, Nicão, Renato Kaiser e possivelmente Pedro Rocha, porque o jovem Jader, que vinha jogando na posição nas últimas rodadas, teve diagnosticado uma lesão e desfalca o Furacão nesse jogo. Então, gente, é isso. Muito obrigado aí por me ouvirem. Ao Felipe Noronha, muito obrigado pelo espaço que me abriu. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.